Hoje a live vai ser sobre um tema um pouquinho diferente, é a ordem no relacionamento. Eu sei que às vezes parece muito estranho a gente escutar isso pela primeira vez, né? Existe ordem no relacionamento, como é que é isso? E eu quero contar, assim, que existe sim. E eu vou explicar pra vocês direitinho o que é essa ordem, o que significa. E todo esse conhecimento, ele vem da constelação familiar. Que se vocês não sabem o que é a constelação, eu vou explicar. Não é nada, assim, demais, assim. Tipo assim, não é olhar os astros, nada místico, tá? Constelação familiar é basicamente, assim, representações sistêmicas. Ou seja, representações familiares. É só isso, a tradução foi ruim, tá? Então eu sou formada em constelação familiar também e eu vim trazer esse conhecimento pra vocês. E de que maneira ele pode ajudar na sua vida, tá? Então se você não conhece sobre constelação, saiba assim que é uma teoria muito bacana, que ela é dada assim no mundo inteiro, já foi dada inúmeras vezes. E foi o Bert Hellinger que inventou, né? Que inventou não, que foi juntando as coisas e aí ele que teve essa sacada que eu vou trazer aqui pra vocês. Bem, vamos lá, que hoje eu tenho até canetinha na mão, quadro branco, então vamos começar hoje que eu tô bem animada e eu vou parando pra ver as perguntas de vocês, chegando mais pertinho, porque a míope aqui não consegue enxergar nessa distância, essas letrinhas tão pequenininhas. Bem, mas vamos lá, qual que é o intuito de hoje? É falar sobre a ordem do relacionamento e como isso pode impactar a sua vida, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer, todo mundo aqui, né, teve aula de biologia, então vocês vão ver que é um pouquinho de uma pegada da biologia, assim, da genética, mas exclusivamente, né, e aí vocês vão entender como é que funciona. Bem, vamos lá, vou fazer uns bonequinhos, tá? Você tem seu pai e você tem a sua mãe. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Vocês só me contam aqui se estão me ouvindo bem. Tem o seu pai e sua mãe, beleza? Aí o ser humano que você casou, que você é enrolado, que você é uma fé, também tem um pai e uma mãe. Olha só o tanto que é interessante isso, é muito legal, fica aí comigo. Então você tem seu pai e sua mãe, ele tem o pai e a mãe dele e beleza. Surgiu então você. Vamos colocar aqui uma menina para representar você, se você for uma menina, e aqui um menino para representar os meninos. Ok, quando a gente está falando isso aqui, a gente está considerando que aqui tem um sistema familiar, tá? Os pais e os filhos. Tem toda uma ordem também, qual que é assim, o grau de filho que você é, se é o primeiro, se é o segundo, se é o último filho. Isso também tem muita coisa a ver, em uma outra oportunidade eu posso contar um pouquinho pra vocês sobre isso. Mas hoje o meu foco vai ser o relacionamento, tá? Eu quero contar como é que a ordem acontece no relacionamento e como isso impacta na vida de vocês. Beleza. Você tem os seus pais, ele tem os pais dele, e chega um momento que vocês se unem. Quando vocês se unem, vocês deixam de ser filhos e passam a constituir uma família. Não é deixa, tipo assim, rejeita, não é isso. Vocês mudam os papéis, né? Aqui você está experimentando um novo papel. E dentro desse novo papel que você está experimentando é esse papel de esposo ou de esposa, tá? Nessa nova família, existe uma coisa muito importante aqui, que é um dos pontos principais que eu quero passar para vocês. Vocês chegam juntos, certo? Aqui não tem uma hierarquia entre o casal, porque vocês chegam juntos. Então, tipo assim, na mesma hora que você encontrou o seu namorado, o seu marido, ele também te encontrou. Isso quer dizer o quê? Que vocês têm o mesmo nível, que vocês são iguais. O que não acontece entre os pais e filhos. Percebe que tem um nível diferente? Aí a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esses níveis diferentes. Beleza. O que é importante aqui? O que é essencial? Como vocês têm esse pé de igualdade, significa que aqui nesse tipo de relacionamento, a prioridade sua é ele e a prioridade dele é sua. Renata, como é que é esse negócio de prioridade que eu acho que não estou entendendo muito bem? Prioridade é você colocar o outro, o seu companheiro ou sua companheira, como alguém assim importante, alguém que você precisa dar atenção, ele é a sua prioridade. O casal tem prioridade para que esse relacionamento vingue. Porque vamos supor, né,
que esse relacionamento não tá tendo, ele não tá tendo prioridade. A prioridade dele são os amigos. Esse relacionamento vai acabar. Se essa mulher, a prioridade dela são outras coisas que não ele, esse relacionamento também tende a acabar. Por exemplo, tem muitos casos que às vezes a mulher, ela coloca como prioridade a família dela. E aí esse relacionamento começa a murchar e começa a perder mesmo, começa às vezes até a ter o término. Quando um casal se encontra e esse casal fica junto, esse casal, ele deve ter a prioridade dele, deve ser ela, e a prioridade dela deve ser ele. Isso significa que se a sua família de origem precisar de algo, primeiro você precisa verificar se está tudo bem com ela. E ela, se ela tiver alguma coisa aqui na família de origem dela, ela precisa verificar se está tudo bem com ele. Tá dando para vocês acompanharem que às vezes esse conceito é um pouquinho diferente. É bem isso mesmo. Olha, minha prioridade é o meu marido. Ele é minha família. Agora, ele é o que eu tenho aqui de mais importante. E agora a gente vai falar dos filhos. Tá acompanhando bem? Se tiverem dúvidas, pode colocar aí, tá? Então, vamos supor que chegue um filho, um bebê, tá? Beleza, Jéssica. Vamos supor que vocês tenham um primeiro filho. Agora a pergunta é o seguinte: quando tem um filho, qual passa a ser a prioridade do casal? O casal continua sendo prioridade um ou outro, ou o casal, a prioridade começa a ser a criança? Conta pra mim, o que vocês acham? O casal ou a criança? O que vocês acham que fica como prioridade quando se tem um filho? Conta aí pra mim. O filho, a Deia, eu ainda tô gaguejando, né, Deia? A Deia acho que é o filho. Quem mais? Ai, que honra. A Ju já falou o casal. Ju, você não vale, tá? Isso, Deia. A Ju tá aqui, a Natazita. Natazita falou que é o filho. Beleza, Thiago matou a pau. Na verdade, é um complemento. Muito bom, Thiago. Você matou a pau mesmo e eu vou te explicar por quê. A Ju tá certa também e o Thiago também tá certo, mas eu vou explicar. Quando nasce um neném, como é o caso do Thiago, que ele tá com uma neném linda que acabou de nascer, a prioridade do casal nos primeiros meses vai ser a criança, porque ela tem uma necessidade de um vínculo muito forte, do que a gente chama de uma simbiose, ou seja, dos pais quase não adivinharem o que a criança precisa. Então, no primeiro, segundo mês de vida do neném, costuma-se a criança ser a prioridade desse casal. Mas percebe que é os dois juntos, olhando para as crianças como prioridade? Isso é muito importante. Só uma dica, geralmente os papais demoram 6 meses para cair a ficha que eles são pais, juro. É mais ou menos essa média. A mãe já tá lá toda enlaçada com a criança, o pai vai sacar que ele é pai dali com 6 meses. Então, se acontecer de vocês ficarem assim, cara, mas parece que eu ainda não me sinto pai, é porque demora um pouquinho pra cair a ficha dos homens, tá? Pode ficar tranquila, é normal. Beleza, mas isso daqui é uma coisa pontual, é logo que a criança nasce, essa criança vai ser uma prioridade. Mas aí a Ju tá muito certa quando ela fala assim, Renata, a prioridade precisa continuar sendo o casal. E por que a Ju falou isso? Que ela já tem esse conhecimento. É porque é o seguinte, quando vem uma nova criança, ela sim precisa de necessidades, mas se o casal não é prioridade, esse relacionamento vai acabar. Então vamos supor, tá? Eu vou dar o exemplo da mãe. Vamos supor que a mãe super se apaixonou pelo filho e aí ela começa a dar muita atenção, ficar só com essa criança, né? E ela começa a meio que excluir o pai. Tipo assim, ela não vê as necessidades do pai, é como se ele fosse mesmo excluído, sabe? Só fica essa relação aqui simbiótica entre a mãe e o filho. O que vai acontecer com esse relacionamento? Ele vai acabar. Então, assim, é importante e muito importante mesmo que o casal se coloque como prioridade, mesmo quando eles têm filhos, porque eles são a prioridade, eles são a base dessa família, a base desse relacionamento. E se acontece eles não se colocarem como prioridade, aí esse relacionamento tá fadado a terminar. E se tá fadado a terminar, essa criança também vai ficar ali, lógico, vai ficar
bem porque ela recebeu o essencial que era a vida, mas ela não vai ter mais os pais juntos, né? Então a criança não quer isso, não quer que ela seja prioridade. Ela quer também que os pais sejam uma prioridade do outro. Tá fazendo sentido pra vocês? Porque eu sei que às vezes é contra-intuitivo, né? Parece que tanto é que tivemos resposta, é o filho, é a prioridade. Porque é contra-intuitivo mesmo. Mas o Hellinger diz assim que os filhos são para o mundo. Então é importante que essa mãe, que esse pai saiba disso. Os filhos são para o mundo e a prioridade precisa ser o casal. E aí, gente, eu tô contando isso da prioridade do casal, mas tô pondo esse adentro. Inclusive em relação aos próprios pais. Lógico que aqui vocês são filhos, vocês não são pais dos pais de vocês, né? Então a prioridade de você é o seu relacionamento. Filho é pra vida. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que vocês precisam internalizar. Beleza. Então, uma coisa legal. Aproveitando que o Thiago tá aí com a neném, né, pequenininha. Thiago, como pai e os outros papais aqui, e se não estiverem ouvindo, esposas, coloquem os papais para ouvirem. É muito importante que quando nasce uma criança, o pai esteja tão assim disponível para essa mãe que ele, lógico que ele entende que essa criança tem uma importância, mas a prioridade dele é realmente essa mãe, né? Ele vai nos... Olha, quando nasce um bebê, é interessante que o pai desse bebê esteja atento a oferecer a essa mãe as necessidades que ela precisa de proteção para cuidar bem da sua cria. Porque os primeiros meses a mãe tem esse vínculo simbiótico, é mais a mãe porque geralmente ela tá amamentando, então essa simbiose ainda é mais forte. Então para os pais, o que eu posso dizer é isso, esteja atento às necessidades das mães. Às vezes as mães nem lembram de pentear cabelo, escovar dente, e aí daqui a pouquinho é importante que essa esposa, que antes dela ser mãe, ela é esposa, ela é mulher, ela tenha ele como prioridade. Beleza. Agora eu vou responder uma pergunta que foi que a Rosângela me fez. Eu achei super interessante, dali que eu vim trazer esse conhecimento para vocês. Agora eu vou contar para vocês uma seguinte situação. Imagina que, Renata, foi assim. Ó, a situação é diferente. Eu tenho aqui um homem, vou colocar o exemplo do homem, que foi o que a Rosângela colocou. Esse homem já foi casado. E desse casamento, esse homem, presta bastante atenção, esse homem teve uma filha. Beleza. Peraí. Desse relacionamento ele teve uma filha e aqui rompeu o relacionamento. Ixi, e agora? Rompeu o relacionamento. Como é que faz? Se antes ele era a prioridade dela e ela era a prioridade dele, agora que o relacionamento acabou, quem é a prioridade? Quando o relacionamento rompe, a prioridade passa a ser a criança. Quando o casal tá junto, a prioridade é cuidar desse relacionamento. E claro, e a segunda prioridade é cuidar dos filhos, dos frutos desse relacionamento. Se esse relacionamento acaba, a prioridade passa a ser agora os filhos. Por quê? Porque agora você não está vinculado a alguém, você está vinculado agora ao seu filho. Seu filho é sua primeira prioridade, ele passa a ser sua prioridade. Ixi, Renata, então vamos ver. Peraí, beleza. Então meu filho é minha primeira prioridade e eu tenho um filho. Tá bom. E agora eu encontrei uma outra pessoa que eu me apaixonei por essa pessoa e estou começando um relacionamento. Aí que vem às vezes a confusão, tá? Aí que às vezes vem o problema. Se você não souber lidar bem com isso, porque tem formas de a gente lidar bem com isso, tá? Bem, eu já tenho uma prioridade, minha prioridade é minha filha. E agora eu encontrei um novo amor. Esse novo amor, ele não passa a ser agora sua primeira prioridade e seu filho sua segunda prioridade, não. Agora você tem uma prioridade que é o seu filho. E o seu relacionamento é a sua segunda prioridade. Aí o seu relacionamento vai ser a sua segunda prioridade. Beleza, Renata? Então vamos entender como é que é isso na prática, como é que é isso na vida. Isso na vida é o seguinte: a primeira prioridade é o seu filho. Isso não significa que o seu filho que vai resolver sobre sua vida amorosa. Não é isso. O que acontece é que o seu filho, ele é uma prioridade do tipo assim:
você tá programando uma viagem com seu namorado, com seu marido, tá? Com seu novo marido. E o seu filho fica doente, ele não ia na viagem, tá? O seu filho fica doente. Pode acontecer, dependendo, claro, da idade do seu filho e da gravidade dessa doença, que você desista de ir na viagem por causa da criança, por exemplo. E aí, o companheiro, aqui a situação é a seguinte, o companheiro precisa compreender, aqui a gente tá dizendo ao contrário, né? A companheira precisa compreender que a prioridade desse homem aqui é o filho dele. Se o que dá problema é quando o companheiro quer, pra ela, quer que ele esteja no mesmo nível que ela. Então vamos colocar aqui. Então vamos recapitular. Eu sou aqui um cara que tive uma filha de um relacionamento anterior. Nessa situação, quando eu tenho um novo amor, esse meu amor aqui vai ser minha segunda prioridade, ok? Mas e ela que não tem filho? Ele é o que dela? Primeira, segunda prioridade, o que ele é? Ele é primeira prioridade. Ixi, Renata, agora acabou com os piques de Goiás. É por causa disso que às vezes tem competição, tem brigas em relacionamento que já tem um filho. Por quê? Porque pra mim, ele é a minha primeira prioridade. E pra ele, eu sou minha segunda prioridade. Se eu começo a querer que ele me veja como primeira prioridade também, o que vai acontecer é muita briga e competição entre esses dois aqui, ó. Vai ter competição. A ideia é a mesma coisa, mesmo que o filho more perto, more longe, a lógica é a mesma. Um filho que já existe, né, de um outro relacionamento, ele é a prioridade, sim, dessa mulher ou desse homem, depende de quem é a mãe ou quem é o pai, né, dessa criança. E vamos supor que esse casal tenha um novo filho, tenha um filho. Aí vamos supor que aqui esse casal teve um filho, tá? Aí esse filho aqui desse casal vai ser pra ela a segunda prioridade e pra ele vai ser a terceira prioridade. Porque a primeira prioridade é a criança, a segunda prioridade é o relacionamento e a terceira prioridade é o neném, né? É aquele filho que nasceu. Exatamente, que a Elzinha está trazendo isso e é bem isso mesmo. Precisa achar o equilíbrio e especialmente nessas situações você precisa compreender que assim, você é importante. Claro que você é importante para aquela pessoa, mas assim, existe uma prioridade na vida dela, ela tem uma responsabilidade com uma vida e não se acaba porque ela começou um relacionamento amoroso. Eu acho que isso daqui que é o mais importante. E quando eu tenho um novo filho desse relacionamento novo, o que acontece é que nesse relacionamento aqui, eu não vou passar assim pelas expectativas que eu passei do meu primeiro, porque eu já passei por aquela experiência. Significa que eu amo menos os filhos desse relacionamento? Não significa que eu ame menos os filhos desse novo relacionamento. Só que a minha experiência já aconteceu, é um pouquinho diferente. Não é diferente quando você passa uma coisa pela primeira vez, quando você passa pela segunda vez. No relacionamento de casal é a mesma coisa. Então uma coisa que eu diria sim, que foi que a Rosângela me perguntou, foi que tenha cuidado, muito cuidado assim, se você não está se colocando em competição com uma criança, com uma vida que veio antes de você. Se veio antes, tá tudo beleza, né? Respeitar os espaços e os momentos da vida. Exatamente. A gente vem com bagagem. E isso, gente, acontece em várias situações. A gente tem bagagem de relacionamentos passados, relacionamentos que foram importantes pra gente. Você não deleta o seu passado, você traz o seu passado com você. É ele que te faz ser quem você é. Então, o que eu quero trazer assim de dica pra vocês, especial, é o seguinte: um casal precisa se olhar como prioridade. Quando possível, eles são uma primeira prioridade um do outro. Teve neném? Continua cuidando para que esse relacionamento seja prioridade. Continua cuidando para que vocês saiam, encontre pessoas também. Vocês tenham individualidade de casal. Porque antes de ser pais, vocês são pessoas, né? Vocês são marido, são pessoas, é ótimo, né? Parece que pais não são pessoas, não é isso que eu quis dizer. Vocês são marido e mulher, né? Antes de ser pai, você tem um relacionamento importante. E aqui uma outra coisa que eu acho bem legal da gente falar para os casais que não têm filhos.
Aqui é a dica do seguinte: você formou uma nova família, não é que você vai se rebelar contra a sua, mas de você compreender que a prioridade é aqui esse relacionamento, que as crenças, os valores, ou o que vai formar daqui, vocês têm que combinar juntos. Não vale mais o que foi aqui na sua família de origem, não vale mais o que foi na família de origem dela. O que vale é o que vocês vão construir, porque senão vocês ficam aqui nesse muro, essa daqui fica aqui nesse muro, querendo defender o jeito dela, da família dela, e vocês não se encontram em um relacionamento. Então, o que é importante é que vocês compreendam. Vocês são um casal, construam isso juntos. O que seu pai e sua mãe acham sobre X, Y, Z é o que eles acham e o que funciona no sistema ou no jeito que eles se relacionaram. Não necessariamente vai funcionar de vocês. Então, vocês estão percebendo que tem várias ordens. Primeiro, quando você é um casal, de você compreender que você está numa nova etapa da sua vida, em que você está formando uma família, né? É importante que você valorize essa família que você está construindo e que você, ao invés de ficar ouvindo seu pai, sua mãe, ouça seu companheiro, ouça sua companheira, para vocês poderem construir algo juntos. Ouça e construa e fortaleça essa relação. Quanto possível, fortaleça antes que os filhos venham. Porque o que a gente vê muitas vezes, às vezes os filhos vieram e esse relacionamento ainda está frágil. E aí, facilmente, a mãe vai fazer o quê? Colocar o filho como, ou o pai, né? Também pode acontecer, claro. Colocar o filho como primeira prioridade e esse relacionamento acaba. Então, antes de ter filho, se possível, façam o seguinte: fortaleçam o vínculo de vocês. Fortaleçam as crenças de vocês, que vocês querem para a família de vocês. E aí a gente tem que abrir mão do que ficou no nosso sistema aqui. Trazer algumas coisinhas, mas só o que vocês concordarem que fica, né? A Bruna disse assim: cada um tem que abrir mão de alguma coisa para construir algo novo. Adorei, Bruna! É exatamente isso. Ô, Betânia, exatamente isso. A gente tem que abrir mão, porque se eu quero que o que valeu na minha família esteja ainda aqui nesse relacionamento, eu tô brigando para ter um modelo igual. E não é essa a ideia. A ideia é a gente renovar, e é assim que a humanidade caminha para frente, não é? É a gente renovando, a gente tendo novos pensamentos, novas ideias. E é isso que faz a gente construir uma sociedade nova. Senão a gente ficaria igual foram os nossos tataravós, né? Aqui no relacionamento de casal é uma chance da gente renovar. E quando vem um filho, ele é importante. Mas não esqueça a importância do casal. Que o casal é muito, muito importante. Se o casal não estiver bem, esse filho também não vai estar bem, né? Esse filho vai sofrer. Esse filho vai sofrer isso, né? Essa falta dos pais se olharem. Então, se você tem filhos, olha pra vocês. A Macu disse uma coisa, adoro a Macu, renovar e atualizar. Merecemos uma nova versão sempre. Exatamente, Macu. Macu só fala coisas maravilhosas, né? Mas renovar mesmo, atualizar, para que a nossa sociedade possa crescer, né? Possa desenvolver bem e que os nossos filhos possam ter outras chances. E aí, pra gente finalizar, quando tem um filho de um outro relacionamento, respeitar que essa criança, talvez não tão pequena assim, né, mas que esse filho desse relacionamento é importante para aquela pessoa e é prioridade para aquela pessoa, sim. Então, saber que não é porque o filho dela é prioridade para ela que ela vai socorrer o filho, na hipótese que for, não quer dizer que ela não te ame, que ela não tenha também você como prioridade. Mas a prioridade primeiro é o filho, mas você pode ficar numa segunda prioridade muito gostosa, muito bem assistida. A Macu tem 4 lindos filhos, né? Ela sabe que essa bagagem é muito importante, né? A gente não simplesmente deixa os filhos de lado. Não, os filhos vêm com a gente, vêm com a nossa bagagem. Bem, eu falei bastante, né? Eu sei que é um conceito que às vezes é um pouquinho mais complexo. Queria saber de vocês, como é que foi para vocês hoje a nossa live. Se vocês têm dúvidas, tem alguma colocação para fazer, pode fazer aí pra gente agora aí, que eu vou escutar, que eu vou ler. Escutar é ótimo, né? Que eu vou ler aí um pouquinho. Foi útil para vocês essa informação? Obrigada, Macu, que bom que vocês gostaram. E se vocês tiverem dúvidas, sugestões, conta pra mim, tá? Eu tô também no YouTube, quem não me segue lá ainda, quiser me seguir, é Renata Tanus.
Vai lá movimentar, que eu pus bastante vídeo legal lá no YouTube. Renata Tanus é T-A-N-N-U-S. Pais felizes, filhos felizes, com certeza, Macu. Foi uma honra estar aqui com vocês e quinta-feira que vem, às 20 horas, tô aqui de novo para trazer um conteúdo novo. Se vocês tiverem alguma sugestão, conta pra mim. Beijão! Foi um prazer estar com vocês. Até mais, gente!